Pessoal, estamos aqui começando mais uma live do programa Parlamento Aberto, direto aqui do nosso perfil do Instagram. Hoje conversaremos com a jornalista, com a empresária Luciane Anhão, a Lu Anhão, para quem conhece ela, já de ter uma experiência vasta aí dentro da comunicação em Piracicaba, né? Passou por redações, já também montou seu próprio negócio, sua própria agência hoje, trabalha aí na assessoria de comunicação de diversas empresas. Então vai ser um papo muito interessante aí sobre a comunicação empresarial em momentos de crise. Já estou aqui avisando ela que estamos no ar e esperando ela chegar aqui. Ela vai entrar pelo perfil do Engenho da Notícia, que é a agência que ela é sócia proprietária, e a gente vai conversar, falar sobre, né, o quanto desafiador é esse momento de pandemia para as empresas que precisam aí manter, claro, né, o diálogo com o seu público, com a sociedade de modo geral. Então vai ser uma live bem bacana, bem interessante. A Maju que já entrou, a Cris Witt já entrou, a minha mãe já entrou. O áudio, agora a Engenho da Notícia também entrou. Ligar o áudio aí, dá um toque, porque eu tô com um probleminha com meus fones aqui, então só para não... Olá, Lu, Anhão, Oi, Luciana Anhão, tudo boa bem? tarde. Tudo bem? Será que a gente vai conseguir manter a formalidade hoje? Tô super séria. Eu Tá, também, ó, nossa senhora. sério. Eu tô Mas, segurando a emoção. Ai, que lindo. bom, Lu, primeiro queria agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite e tirar aí uma hora do seu dia para poder conversar com a gente aqui do Parlamento Aberto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Eric. Como eu disse, eu estou muito feliz mesmo pelo convite. Agradeço você, a Val, o Mar. O trabalho que vocês estão fazendo está sendo sensacional. É uma abertura, a multiplataforma, não ficar só num assunto. Ontem eu acabei observando com mais atenção. Tá de parabéns, tá linda. Legal, fico feliz. Lu, aqui a gente sempre começa as nossas lives passando um pouco de informação sobre a situação da pandemia em Piracicaba, né? Nós, hoje, infelizmente, tivemos 6 novos óbitos, tá? Então, já são 120 pessoas que faleceram aqui em Piracicaba por conta da Covid-19. Foram 171 novos casos confirmados. Chegamos a 4.230 já na cidade. Tem 1.244 pessoas em tratamento e ainda 970 suspeitos. Além das informações aí que é positiva, que no caso, entre os recuperados também são 2.866 pessoas que se recuperaram. Só de ontem para hoje, 109 pessoas se recuperaram da Covid-19 em Piracicaba, o que é também, não deixa de ser uma boa notícia. Sim. Outra informação que a gente tem que passar também, que é importante, que a região de Piracicaba, né, que é o Departamento Regional de Saúde, o DRS-10, voltou na fase laranja. A gente estava na fase vermelha, né? Até hoje estamos ainda na fase vermelha. A partir de segunda-feira a gente entra na fase laranja e com isso abre novos comércios, né? Existem aí a possibilidade da abertura do comércio, atividades imobiliárias, concessionários, escritórios, comércio e os shoppings, claro, com todas as restrições que são necessárias ainda. Enfim, a gente sabe que nada está ganho ainda dentro dessa pandemia. A gente torce muito para que se encontre uma vacina logo, uma solução, porque realmente a situação ainda não é tão favorável quanto parece. A gente está aguardando o decreto do prefeito, né? Porque ele também tem autoridade para manter o fechamento, né? Que assim, Sim, claro. porque tudo muito complexo. A fase laranja permite a abertura, mas se você for pensar na saúde, nesses números desproporcionais que você falou ainda, tem os que e tem os assintomáticos que já tiveram e não estão nesses números também, que também é muita gente, né? Hoje aqui eu estou meio esperando como vai ser o decreto do prefeito, se ele vai, assim como o prefeito de Campinas, teve a atitude de, na fase laranja, ele manteve alguns fechamentos por conta de preservar a saúde, né? Então, assim, hoje eu acho que é
um dos momentos mais efeito surpresa de toda essa fecha, abre, né? Faz laranja, como é que vai se posicionar o prefeito Vargas Negro nesse sentido de que ele pode manter o fechamento. Sim, Não claro, vou claro. mais Isso é política, importante. nem Isso é questão, mas importante assim, você colocar. Exatamente. se ele Ele quiser. tem essa autonomia de poder dizer o seguinte, não, pelos números aqui, pela situação que Eu existe, não nós vamos consigo, manter. Né? mas Agora, bom, não quer guardar. eu estava muito ansioso para essa live, Lu, porque eu acho que a gente, né, e aqui o pessoal que está acompanhando, eu tenho que falar, porque a Lu, eu considero que é a minha primeira professora dentro de uma redação de jornalismo. Eu aprendi com ela a fazer legenda, a fazer título, a editar a matéria. Então, queria primeiramente, antes de tudo, agradecer a Lu por toda a nossa Não fala amizade de anos. Luana. Mas é verdade, não é, Lu? É verdade. Afinal, tivemos o mesmo professor. O mesmo diretor, né? Que é meu pai. Diretor, assim. Eu também faço as suas palavras, tudo que a base que eu tive na profissão foi toda ela estruturada na tribuna. O tempo que eu passei para lá, eu me emociono porque primeiro que eu me emociono, mas assim, eu aprendi demais com seu pai. E principalmente o senso de justiça. Isso eu levo para mim até hoje. Analisar, perguntar para o assunto. Eu estou beneficiando quem quando eu estou informando isso? Você me ensinou demais. Eu não preciso falar isso, mas assim, para quem está acompanhando a gente, isso eu levo para a vida, não é só na profissão. Ensinou a gente a olhar para aquela informação que a gente estava compartilhando lá no Pestaco, e começa a falar nesses termos, quando você andava de vôlei, machucou lá toda a perna. Então, assim, a gente começa a ter muita idade, mas também foi um aprendizado que hoje, mesmo passados quase 20 anos, quase isso, eu 25 ainda já, né? no dia a dia eu guardo muitos ensinamentos do seu Evaldo, da Dona Cir, da galera da família Tribuna, da família, e que além de guardar no coração, esse ensinamento que me ajudou demais na profissão, para que tenha um equilíbrio, sempre até hoje, porque assim, a gente é muito visceral, né, Eric? Se você deixar, o sentimento pula da gente, mas a gente tem que pensar no leitor, no interlocutor que está do lado de lá, e hoje no seguidor, né? Essa coisa toda. Então, assim, também é muito bacana. Legal, bacana. Bom, mas muito obrigado mesmo por você aceitar o nosso convite. E sei que você tem hoje a Maria Clara para cuidar, né? E deve dar uma correria toda aí, então imagino o quanto também deixar esses afazeres aí, então muito obrigado. Você sabe que o carinho é o mesmo e você sabe que você, a Magali Paixão, o Marcelo Basso, a Valéria Rodrigues, todo esse pessoal que passou pela tribuna e a gente criou uma amizade muito grande e está até hoje aí, sempre muito respeito um pelo outro. Mas vamos começar o nosso assunto aqui. Lu, eu vou chamar você de Lu, tá? Desculpa, não vou conseguir falar Luciane e não. Não, você viu como é? Tipo assim, quando meu marido me chama assim, eu falo assim, nossa, deu ruim pra mim, porque ele já fala. Quando ele fala Luciano, ele fala, nossa senhora, lá vem, né? Nem a Flávia falando do Eric. O Eric só falou uma questão assim já que a gente tá nesse comecinho, assim, que eu também fico. Quando ontem eu fui acompanhar a live e vi assim, essa postura, assim, parece que eu tô vendo uma screenshot, mas assim, isso é muito legal. Essa geração, a geração da sequência de gerações, assim, e como a gente, eu que acompanho essa trajetória, fico muito orgulhosa também. E sei que os colegas nossos, os atuais lá, Cecília, Elias Neto, essa galera que a gente, de alguma maneira, acompanha a gente, também fica orgulhosa. Então, eu estou sendo a porta-voz disso, a ideia do parlamento aberto, né, que a gente sabe que tem a Volta em Vocês, assim, volto a falar, é muito bacana porque abre plataformas, está dentro dos poderes constituídos do município, mas eu até já tinha marcado para falar nisso, mas é uma maneira de se comunicar, uma abertura que vocês escolheram para isso, né? Vamos agora então. Mas a gente está diante dessa crise que tem aí muita peculiaridade, né, inédita para a nossa geração aí. O paralelo que a gente sempre usa é
o período da epidemia da chamada gripe espanhola, lá em 1918, né? Então, muitos, né, já faleceram daquele período, então a gente não tem essa experiência vivida, né? Mas aí, o que fazer dentro dessa conjuntura, sobretudo para quem precisa manter a sua comunicação, tanto com o seu público, com o seu cliente, quanto com a sociedade de maneira geral, né? Sim. O que fazer? É uma coisa que eu estou refletindo meio desde março, assim, né? Porque é a área que a gente atua, né? Então, quando começou tudo isso, eu falei, nossa, será que isso aí vai ser complexo, né? Aí o que acontece? A peculiaridade, a especificidade, pelo menos na minha percepção disso, é o grande desafio para todos, para os profissionais de saúde, para a dona de casa, para aquela professorinha que teve que se habilitar, que tem 35 anos de magistério e hoje ela está tendo que dar uma aula online. Ela está tendo que se comunicar com o seu aluno de uma maneira online, né? É tudo muito novo, né? Que agora está na moda falar o novo, normal, essa coisa assim. Mas eu entendo que o fator novo é o fator que a gente tem que sempre estar olhando para o aprendizado, né? Em termos de comunicação empresarial, tem uma ruptura, né, Eric? Porque as empresas, vamos falar assim, grandes companhias, eles trabalham com planejamento de 2 anos de antecedência, pelo menos 1 ano de antecedência, né? E esses planejamentos que eles fizeram para esse ano, tipo, já era, né? Eles teve essa ruptura aí. Então, assim, os profissionais de comunicação dessas grandes companhias, que é o Andar, lá, 20 jornalistas, mais não sei quantos professores, está todo mundo debruçado tentando estudar, né? Aí a gente vai para as empresas, sei lá, intermediárias, uma empresa média, uma empresa, ou mesmo um autônomo meio. Se ele não se comunicar, esse é o mantra que eu estou tocando para a vida no nosso dia a dia de trabalho, que a gente presta esse serviço, né? Ou mesmo para familiares, que eles acabam vindo para a gente, ó, debruça seu olhar no que você pode fazer e não deixe de se comunicar. Ah, mas daí a pessoa fala assim, não tenho dinheiro agora para montar um site agora, porque entra uma questão financeira, né? Como a empresa, se ela já se comunicava, está mais fácil dela melhorar essa comunicação. Mas é uma empresa que tinha vendedores, uma indústria que ela tinha visitação de vendedor para vender o parafuso X. A visitação não acontece mais. Ela não tinha um site, o Instagram ela acha muito informal. Se esse cara parou nesse step aí, o trem vai passar em cima da cabeça dessa empresa, por mais que ela tenha um fundo de recurso, ela tenha lá uma estrutura, né? Então ela tem que debruçar o olhar. A gente está falando de empresa com funcionário, volto a falar, o MEI, a empresa intermediária, o varejo, o prestador de serviço, tem várias. São muitas especificidades, mas acho que a orientação básica é o que eu posso fazer, eu não posso ficar parado. Então, mas eu também não tenho um iPhone ou um smartphone, mas tenta com o seu. Ou no ambiente online, ou fazer uma parceria, você vende seu serviço, uma empresa de website desenvolve o seu site, que vai estar conectado com redes sociais, Facebook, Instagram. Não, eu não quero nada disso. Mas o WhatsApp funciona para você? Você conversar com o seu cliente, você com a sua cliente, que pode ser uma revendedora de lingerie, ou pode ser... Eu vi uma matéria que uma concessionária está vendendo caminhões de 500 mil reais pelo WhatsApp. Então, se alguém consegue vender um caminhão zero, né, e ela usou esses 500 mil reais, todo mundo pode conseguir vender. Mas aí entra essa questão novo, né? Medo novo, não pode sair de casa, eu não tenho dinheiro, fui pego de surpresa, né? Então, assim, é tudo muito... Essa peculiaridade é muito complexa, mas, volto a falar, não dá para ficar parado esperando alguém tocar a campainha da sua empresa, falando, olha, vem ter uma solução, viu? E não é a vacina ainda, né? Isso não vai acontecer. A orientação que a gente está dando para os nossos clientes é exatamente essa, de converse com a sua equipe. E a gente está falando de equipe de 3 pessoas, a gente está falando de equipe de 3.000 pessoas. Busque ali dentro, porque às vezes o cara está ali dentro e ele está mais perto do que ele imagina. Por exemplo, ele tem lá um profissional, um torneiro mecânico, que tem um Instagram sobre culinária nas horas vagas. E a empresa está parada e essa indústria ela vende, sei lá, vou usar o exemplo do parafuso. Será que esse cara não pode ajudar, nesse momento, aqui a melhorar essa comunicação? Então tá,
você vai continuar ajudando no parafuso, mas você vai ajudar no nosso perfil no Instagram, ou vai ajudar a transformar o nosso WhatsApp no WhatsApp comercial. É conversando que a gente tem. Ah, tá. Vamos fazer uma conversa online, vamos fazer uma conversa, o gestor e mais essa pessoa. Eu entendo sempre que tem muito potencial dentro das próprias equipes, com multitarefas, né, Eric? Agora, a pessoa que fazia uma coisa só, em termos mundiais, isso já era uma tendência, não é por conta do coronavírus, mas aquela pessoa que toda a vida fez uma coisa só, essa pessoa também vai ter que reavaliar alguns pontos, porque o universo não tem mais espaço só para uma única função. Aí a gente está falando, pode ter um hobby, não é que a pessoa não vai ter que dar um giro e mudar de profissão. Ela vai ter que reavaliar mesmo conceitos, né? Eu tô vendo isso que você falou da Maria Clara, eu tô vendo isso porque assim, toda a minha vida só trabalhei, só assim, tipo, rotina de trabalho, tudo, como ela demorou, então assim, continuei. Nesses últimos 2 anos, que é a idade dela, e agora nesses últimos meses, tá sendo um aprendizado para mim diário de equilibrar os pratinhos, sim, mas de estabelecer prioridades. O que é prioridade exatamente dentro do meu trabalho? O que é prioridade? Ah, é isso, isso, isso. Ah, tá bom. Se eu conseguir fazer 2 coisas dessas 10, eu já estou dormindo feliz. Mas o que eu quero usar com esse exemplo? Que as empresas também devem pensar assim. Nesse momento, o que é prioridade para mim? Trazer meus vendedores que eram presenciais e acalmá-los no sentido de que às vezes o cara tem 60 anos, ele não tem habilidade com o polegar, como diz o Cortella, para poder ficar mandando suas vendas no WhatsApp, né? Então, assim, acalmar esse profissional, fala, cara, vamos conversar, a gente vai continuar nosso dia a dia de comercial e aí a gente vai usar a nossa comunicação que existia ou inexistia para te ajudar nisso também, que pode ser um perfil na internet, volta a falar, pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail marketing, pode ser um telefonema. Eu estou usando esses exemplos por conta da orientação de isolamento, né? Então, assim, com essas ferramentas que temos, a gente vai ter que trabalhar essa comunicação em pontos prioritários. O que hoje é prioridade para mim? Então, tá, eu vou investir num site, porque eu não tinha. E aí tá todo mundo cobrando meu mix de produtos, eu não tenho uma foto do parafuso que eu faço, do lanche que eu sirvo, da roupinha que eu conserto, né? Então, esse pessoal, agora acho que já deu um tempo de digestão, da gente entender o que a gente está acontecendo, né? Em março, talvez eu não falasse com tanta segurança, porque acho que ninguém falaria com tanta segurança, né? Eles não sabiam o que era, né? Não sabiam o que era de fato. Eu acho que é muito importante disso que você está colocando, tá falando, eu estou colocando, assim, tentando formular de uma forma bastante, não é concisa, mas prática, vamos pensar assim. Mas eu acho que você tem que ter postura diante de uma crise dessa, né? E quando você fala assim, não dá para ficar parado, eu acho que é você ter postura mesmo. Eu falo assim, ó, gente, é aquele velho chavão, é o que tem para hoje. E o que tem para hoje? Né? A gente vai ter que analisar, a gente vai ter que... Né, você citou diversos exemplos aí de formas de você se comunicar, de formas de você levar isso até o seu público. Até um telefonema pode entrar nesse rol de formas de comunicação. Então, assim, sempre é muito fácil, né, na hora da crise, aquela coisa, eu estou na crise, está tudo parado, então eu vou ficar quieto, né, deixar a coisa passar, e aí a gente vê lá para frente. Só que se lá para frente já estamos aí em 4 meses, né? Ninguém aguenta 4 meses parado. E aí eu vou entrar em outro aspecto, que assim, a gente viu várias empresas tendo excelentes experiências dentro dessa pandemia, né? Por exemplo, aqui, o pessoal já citou, não é fazendo propaganda, mas é o que aconteceu, por exemplo, com a Magazine Luiza, né? Que se desenvolveu, criou um aplicativo ali, dialogando com o público dela. É lógico que é uma empresa grande e tal. Só que, por outro lado, e aí que eu queria a sua posição, é o seguinte, essa crise, ela também gerou outras crises que foram causadas pela própria empresa. E aí que eu queria que você... como que a pessoa que precisa dialogar com essa crise, por exemplo, declarações mal colocadas de proprietário, postura
de um funcionário de alto gabarito de uma empresa que fala alguma coisa ou tem uma postura que acaba refletindo isso para a imagem da empresa? Como agir quando tem esses casos, né? Nós tivemos, por exemplo, recentemente o caso de uma mulher da história lá não sou cidadão, sou engenheiro, que acabou sendo demitida da empresa, né? Então, como agir nesse momento? As crises, que por conta dos clientes que a gente tem, eu já venho fazendo vários cursos de gerenciamento de crises. Eu entendo que a gente está num momento de crise, a pandemia é uma crise sem precedentes, então, assim, poderia ser denominada como uma crise. As crises, elas têm classificações. Elas podem ser um fato, elas podem ser uma denúncia, elas podem ser um boato, e que daí acaba gerando uma crise, elas podem ser uma tragédia mesmo, Brumadinho, Vale, é um exemplo. Então, como que a gente administra uma crise? Então, vamos entender que eu sou empresário, pequeno, médio ou grande, não vamos estipular, e eu estou diante dessa crise. Ou uma companhia de telefonia, como foi o caso, o que eu faço? A companhia de telefonia, foi bom você dar esse exemplo, ela foi rápida. Ela não deu tempo, porque hoje a internet ela é viral. A gente está falando de vírus, a palavra viral que é da internet ela tem a ver com vírus. Por quê? Porque ela faz assim. Então, assim, como que a companhia que aquela senhora trabalha, ela fez? Ela agiu rápido. Ela foi fantástico, acho que foi à noite. No dia seguinte, antes do meio-dia, eles já tinham emitido um comunicado. O que quer dizer isso? Quando você está diante de uma crise, são duas palavras muito importantes que devem ser usadas para a empresa, para a vida, para tudo, que é calma e iniciativa. O que tem que acontecer? Você tem que ter calma para entender o que realmente aconteceu e para você tomar uma iniciativa. Porque se você não tiver calma, às vezes você toma uma iniciativa que ela não é acertada. E aí, entre outros exemplos de crises mal administradas, sei lá, uma Arezzo que lança uma coleção toda com peles animais, né? Então, assim, ela não avaliou e aí ela tem uma crise. Então, essas duas palavras, em todos os cursos de gerenciamento, todo o curso de crises, e aí a gente pode usar o exemplo de Brumadinho também, porque a Vale, ela foi logo colocou o presidente falando. Ele não falou nada muito consistente, mas ela pôs ele no meio do nada, lá com um monte de microfone para ser falado. Então, assim, ela teve uma iniciativa. Se foi assertiva ou não, aí gera muitos outros questionamentos. Então, a orientação sempre é essa, numa crise. E aí, vamos esquecer um pouco a pandemia. Você está dentro de uma empresa e tem um incêndio. Você está dentro de uma empresa e vem um namorado louco e atira na sua funcionária. Então, assim, você pode ir no escritório de contabilidade. Você nunca imaginou que isso pode acontecer, mas pode acontecer. E como que você acha? Tá, você vai preservar as vidas ali, né? Tentar, quando é um caso que envolve vidas, né? Envolve outras pessoas, você vai primeiro socorrer, mas depois você vai pensar, eu tenho que fazer um comunicado público. Alguém já fez uma imagem com o celular, ou todos os funcionários já viram, tá? Então eu vou ter que ter calma para analisar o que realmente aconteceu, e iniciativa. E a iniciativa sempre tem que estar pautada na verdade, né, Eric? Todas as companhias, todas as crises que eu já estudei muito isso, todas as empresas, falando mais no mundo corporativo, que tentaram colocar uma nuvem ali, elas se deram muito mal. Aí você fala, Lu, mas não é todo mundo que fala a verdade verdadeira, com ponto, com exclamação, com vírgula. Não é todo mundo. Mas é essa orientação que eu passo sempre para os meus clientes. E para o dia a dia nosso, também para os amigos, que às vezes a gente trabalha junto. Você tem que analisar porque, assim, hoje, muito mais do que 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer os cursos, hoje você tem a contraprova de alguém que fez um vídeo, de alguém que pode ter gravado e você não viu. Então, antes você não tinha tantos recursos. Era a sua palavra como empresa versus o de um funcionário, por exemplo. Hoje não. Hoje está tudo muito habilitado em provas, que podem ser vídeos, pode ser mesmo um áudio de um WhatsApp, uma conversa de WhatsApp. Então, assim, é sempre ter calma para analisar, iniciativa rápida, urgente, assim, você tem que ter uma iniciativa, mesmo que seja para falar, a gente vai se pronunciar daqui a pouco. Parece que fala assim, você está tentando enrolar alguém. Não, eu primeiro calma, deixa eu entender o que está acontecendo para poder te ajudar, colega jornalista no nosso caso, né? Ou familiares que estão aqui batendo na porta para entender o que aconteceu, né?
Então, assim, aí essa iniciativa tem que ser muito veloz. Ela já era veloz. Mas o que eu posso dizer é que ela ficou muito mais, ela foi turbinada em termos de velocidade de reação. Um exemplo disso são os jornais. Os jornais eram impressos. Então, você tinha um dia para ser publicado no dia seguinte, porque só existiam os jornais, as rádios, assim, que tinha uma velocidade. Hoje, não. Hoje aconteceu, dali 3 minutos, você já vai ter que meio começar a preparar a sua nota reativa para a imprensa, digamos que aconteceu alguma coisa, ou pelo menos já debruçar e para começar a entender o que você vai escrever, para oferecer essa informação verdadeira. Aí o que a gente sempre faz também, o que a gente sempre orienta, Eric, é as empresas, mesmo que seja o tiozão lá do dogão ali da esquina, mesmo que seja uma costureira que faz pequena barra de calça lá dentro do bairro, ou uma grande companhia, ela ter uma pessoa, ela detectar dentro desse time uma pessoa que tenha mais habilidade com a comunicação. Uma empresa que é o marido e a mulher. E o marido, ele cuida da contabilidade, e a mulher tem um pouco mais de familiaridade com isso. Empresas familiares, vamos usar esse exemplo. Ela fica responsável pela comunicação dessa empresa de 2 pessoas. Você fala assim, nossa, Lu, mas não precisa disso. Precisa pelo menos mentalmente. Não precisa registrar no cartório, você cuida e você cuida da comunicação. Não, mas assim, na divisão das tarefinhas, você vai cuidar da comunicação. O que é isso? Você vai responder o WhatsApp, você vai... E aí, se eventualmente surgir uma crise, vamos conversar e você vai ser o nosso porta-voz. Isso num círculo menor, mas aí você vai em uma empresa que tem um escritório de contabilidade, que o namorado foi lá e atirou contra a funcionária. Dentro daquela equipe toda, se você não tiver essa pessoa destacada, vai ficar um batendo cabeça com o outro. Mas, nossa, liga pro patrão. Nossa, mas e agora? O que a gente fala? Nossa, e o portão X já tá aqui batendo na porta porque alguém já mandou foto. Assim. Se isso não tiver a calma, a iniciativa, e essa pessoa, pelo menos identificada que a pessoa, a chance de dar errado pode ser grandes, porque na ânsia de querer ajudar ou fornecer a informação, você acaba, às vezes, deturpando alguma coisa que realmente não aconteceu, falando mais do que necessário no sentido de preservar aquelas pessoas envolvidas. Quando eu falo de falar a verdade, às vezes você tem que preservar nomes, algumas coisas, né? Então, assim, nesse sentido que eu falo, sempre a orientação nossa é para falar a verdade, sempre, na vida, né? Mas com cuidado de preservar os envolvidos, né? Em casos de denúncia, por exemplo, ou em casos de violência, algumas coisas mais que a gente vai para o campo mais grave, né? No dia a dia, que é uma ocorrência. Caiu um pedaço de teto e você vai ter que explicar que esse pedaço de teto não atingiu ninguém e os reparos vão ser feitos e a partir de amanhã a empresa volta a funcionar. Isso é uma coisa mais trivial, né, Eric? Mas nessa coisa de gestão de crise, eu aprendi muito, porque no começo, às vezes o telefone tocava aqui em casa meia-noite. Eu levantava da cama, corria escrever alguma coisa. Aí, na ânsia de querer resolver, eu não ia resolver nada meia-noite. Mas aí a vida vai ensinando a gente que no dia seguinte, com um pouco mais de calma, observando melhor, analisando melhor os fatos, eu consegui até equilibrar as duas partes. O que eu preciso, no nosso caso de comunicação corporativa, o que eu preciso comunicar com o meu colega que está dentro de uma imprensa, seja ela qual for, e o que eu preciso, a mensagem que eu preciso transmitir dessa empresa, né? No nosso caso, que a gente é a ponte, a nossa profissão, mas uma empresa que não tem um departamento todo de comunicação, ou tem um marido, a mulher, ou tem uma funcionária destacada para isso, é muito fácil de conversar, é muito fácil de chegar nesse consenso mesmo. Né? Quando tem uma pessoa centrada nisso, ela pode minimamente estudar um pouco, né? Continuar sempre acompanhando o que ela pode fazer nesse momento de crise. Mas é isso, as orientações sempre são essas, ter calma, por mais que seja pedir quase o óbvio, né, nesses momentos, mas sempre deu certo. Perfeito. Lu, você está falando e eu vou pensando aqui em milhões de coisas, né? E um dos aspectos que eu queria que você comentasse, dentro dessa experiência de pandemia e tudo mais, sobre 2 movimentos de uma mesma ação. Que é o seguinte, como a gente falou no início, algumas empresas se deram muito bem, no sentido não que se deram bem, só de valorizar, mas conseguiram dialogar com o público, fidelizar o público, e além até de só da questão
além da questão de comercial, conseguiu até contribuir para que as pessoas entendessem o que era a pandemia, né? Foi isso, tem empresa que tem esse papel, muito bacana, inclusive. Esse é o movimento das empresas que já tinham um departamento sólido, e isso se mostrou um diferencial enorme nesse momento. Esse é o movimento. O outro movimento que eu falei que é o movimento, são dois movimentos da mesma ação, o quanto que essa percepção que as empresas com departamentos de comunicação sólida, com formas de comunicação sólidas, elas se deram melhor numa crise. O quanto isso vai influenciar para esse mercado das agências e da comunicação em geral? Você acha que o jornalista que está ali prestando serviço, o publicitário, o designer, ele passa a ser mais valorizado também? Isso acaba valorizando esse conhecimento dentro das empresas? Sim, com certeza sim, porque a gente veio numa etapa que igual deixou todo mundo no mesmo nível. As grandes companhias, o assessor que está numa empresa média, isso é a minha percepção, Eric. Você tinha uma diferença, o cara. Hoje, claro que ele pode ter muito mais MBAs, mas hoje está todo mundo no mesmo nível. Quem trabalha com comunicação, qual é o nível? Aprender. Aprender como tocar daqui para frente. Então, assim, há uma valorização sim, porque no ambiente digital, muito mais dos profissionais que atuam, porque tem uma demanda maior, mas o dia a dia mesmo do repórter, mesmo o dia a dia do assessor, do publicitário, do web design, nivelou todo mundo, no meu entendimento, todos estão olhando para lá, tipo assim, eu vou ter que aprender com isso, por quê? Porque antes eu fazia, meu plano de comunicação era X, mas hoje ele não vai acontecer porque eu não vou poder fazer, por exemplo, uma feira. E a minha empresa, a grande comunicação dela ocorria numa feira. E as feiras estão suspensas, então tá. E aí você vai falar para o seu cliente, não sei, viu? Não vai poder fazer feira e você não... Não, você vai ter que então buscar, chegar para o seu cliente, as feiras estão suspensas, mas eu te dou como opção isso. Aí isso não está escrito em lugar nenhum ainda, né? Porque é tudo muito novo. Então, assim, está tendo que buscar ali dentro do dia a dia dessa empresa, dos recursos que essa empresa tem, a forma como elas sempre de três públicos, né? Que a empresa, a comunicação corporativa, ela conversa com o mercado dela, o cliente dela, ela conversa com o público interno dela, com os funcionários, os times, e ela conversa com a sociedade, de forma geral. Porque se ela não conversar bem, se esses três níveis não conversarem bem, ela faz uma besteira aqui, a sociedade vem e engole ela aqui. Aí, se ela não conversa bem com a equipe dela interna, o funcionário detona na rede social dele. Então, ela tem que vir catando caquinho no dia seguinte. Então, assim, essa comunicação tem que ser eficiente nesses e mais outros sentidos, né? Mas, assim, os pilares basicamente são esses. E aí volto a falar, tá todo mundo nesse mesmo nível, porque você comunicava com o seu funcionário no mural perto do relógio ponto. A maioria está home office, então você já não está conseguindo se comunicar dessa forma matricial que era. Então, essa empresa teve que inovar, buscar esse profissional para, sei lá, começar a mandar um recadinho de WhatsApp. Você se comunicava com o seu mercado porque você fazia, vamos dar um exemplo, um anúncio. Um anúncio Você tinha um vendedor que ia fazer uma visitação. Esse vendedor não está podendo fazer essa visitação presencial. Então, está todo mundo se reinventando. A palavra é reinventar mesmo. Por mais que seja clichê falar, né? Isso na pequena, na média e na grande. E aí, o que eu uso, Eric, acho que assim, eu vou falar, também parece que é mais do mesmo, mas assim, hoje, com a internet e com todo mundo com conectividade, a minha orientação sempre é usar o Google. O que é usar o Google? É pegar uma hora do dia, seja o empresário, seja esse funcionário destacado para cuidar da comunicação, da imagem, da reputação. Que a reputação é o conjuntinho dessas coisas. E esse funcionário, ou essa pessoa, ou encarregado de comunicação, vamos falar assim, ela vai usar, sei lá, 40 minutos do dia dela para pesquisar, para entrar no Google e ver o que o concorrente está fazendo, cases de sucesso
em pandemia, porque isso vai abastecer essa empresa com elementos para que ela possa tomar outras decisões. Eu não tenho dinheiro, viu? Eu vou fechar, acabou meu dinheiro, não adianta vir com esse papo, Lu, de que tem que fazer um site, e que lá, e que... Não tenho dinheiro, os boletos estão todos atrasados desde abril. Eu entendo essa situação, Eric, e assim, eu acho que tem muita gente que está seguindo a gente que pode estar nessa situação. Não adianta a gente também, ninguém vai vir o gênio da lâmpada aqui para trazer soluções. O que a gente pode é pensar juntos. E esses profissionais que você falou aqui, essa equipe de comunicação que envolve várias, hoje ela vai ter que ter bastante sensibilidade para entender o que esse cliente, essa empresa consegue fazer e como ela pode ajudar nisso. Porque a gente volta no começo de que não pode parar, mas também não tem milagre sem um minimamente de investimento, essa coisa toda. Então, essa empresa ela vai ter que trazer esse profissional de comunicação, que pode ser alguém de RH. Tem muitas empresas que o profissional de RH executa muito bem essa função. Olhando nisso, eu não consigo mais, minha comunicação não está tão eficiente porque o funcionário não está vindo e eu não estou conseguindo colocar o recadinho para ele ali no relógio ponto. Então vamos lá, cadastrar telefoninho por telefoninho para a gente conseguir mandar uma mensagem assim. Ou vamos usar o e-mail pedindo um telefone de WhatsApp, assim parado não dá para ficar, mas a gente também tem que ter a consciência de que é novo para esse empresário, que ele estava tranquilão, ele é novo para esse funcionário, que ele nunca ele tinha recebido uma imagem da empresa, uma mensagem da empresa dele, com orientações de trabalho, por exemplo. E aí, nessa linha, a gente de seguir bons exemplos, a Magazine Luiza, até a Luiza é uma empreendedora, né, e ela bate no peito nisso, mas assim, das palestras que eu já assisti dela, realmente ela faz sentido. Ela começou essa migração antes de todo mundo quase, né? De entender e o que ela fez agora, Eric, a empresa? Ela começou a conectar o pequeno também para vender para ela. Porque ela tem estoque. Ela tem a linha branca, tipo, um monte de centro de distribuição lotado da linha branca, mas o pequeno, ele não tem a geladeira. Ele não tem o fogão para vender. Então, o que ela fez? Eu achei isso muito bacana. Agora, na pandemia, isso é tudo muito recente, né? Ela cadastrou, acho que sim, eu não lembro o número, mas assim, tá mais de 3 mil pequenas empresas que estão no mesmo segmento com ela, para vender o que ela vende. E aí ela passa uma porcentagem lá, um acordo, mas assim, ela olhou assim, vai todo mundo se ajudar nessa hora. Então, assim, como eu tenho o produto e você não tem como comprar o estoque, me ajuda que eu te ajudo. Isso é bacana. O que é isso? É um exemplo de que as equipes estão todas analisando ali e viram ali a Magalu, né, o e-commerce da Magazine Luiza, a possibilidade de conectar pequenas empresas. E pelo que eu entendi na matéria que eu até acompanhei, está dando muito certo. Mas a aula que o Matheus deu também para a gente de e-commerce, aí, o da Neurônio, ele mostrou dados também que comprovam isso. Então, assim, a gente fica meio repetitivo, mas tem uma linha que é isso, né? O ambiente online, ele é uma tendência também de aprendizado para nós, que atuamos na área de comunicação. É interessante porque a gente que foi criado num mundo que era não digital, né, um mundo analógico, né, Analógico, que é do jornal e tudo mais, realmente é uma transformação. E aí eu queria que aproveitasse essa experiência com você. O que você acha que... a gente fala muito do digital, e é inegável, né? A gente hoje é tanto produtor de conteúdo digital quanto consumidor de conteúdo digital. E ninguém está criando aqui um paradigma de que um vai engolir o outro. Eu acho que isso está muito bem superado já. Mas o que você acha que... em que momento é mais importante a comunicação analógica? Em que momento é mais importante a comunicação online, digital? Como que você vê esses dois ambientes de comunicação? De que maneira a empresa pode tirar o melhor dos dois ambientes? Eu sempre sou a favor do equilíbrio, né, Erika? Em tudo, na vida e no mundo corporativo também. Eu entendo que a comunicação presencial, vamos denominá-la assim, e a online, elas não são excludentes, elas são complementares. O que quer dizer isso?
você usa todas as ferramentas que você pode ter no ambiente online, uma arte muito bonita, lá, lá, lá. Por exemplo, para convidar, quando passar tudo isso, o seu funcionário para o Dia da Família. Muitas empresas têm o Dia da Família. O Dia da Família, pós-pandemia, né? Vamos trabalhar já nesse cenário. Ele nunca vai, nunca não, mas assim, ele não vai ter os mesmos sentimentos se ele não for presencial, que é o funcionário indo para a empresa, tomando seu refrigerante, as crianças brincando ali do seu brinquedo. Então, um dia, essa comunicação, ela era, o chefe passava no setor e falava, ó, dia da família, da sua empresa, é domingo, você tem que ficar com a sua família. Era uma coisa verbal. Hoje, é muito mais fácil eu mandar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, e aí ele vai mandar para a esposa já vai mandar porque tem essa conectividade também, né? Então, assim, elas são complementares. Tem uma tendência de que agora, pelo menos eu estou percebendo isso, não sei se até que eu queria ouvir a sua opinião, que parece que é só a internet. O mundo é a internet. A internet, assim, é um ambiente online. Por quê? Porque tá dando certo. A pessoa faz treino online, ela pede a comidinha dela, chega online, o filho dela tá fazendo aula com a professorinha online, e aí as técnicas para adestrar o cachorro também são online, ou seja, não está saindo de casa para nada. Tem gente que está muito incomodada nessa situação. Mas eu não entendo que ela tem lá um período de terminar, ela não digital vai terminar, mas ele é um aprendizado para a gente voltar nas questões essenciais. E aí que acho que é a mensagem que eu queria. O que eu acho que vai acontecer? É o que eu acredito, eu espero que aconteça. As relações humanas, as presenciais, elas vão ficar muito mais valorizadas. Então, vai ser uma inversão. Antes você tinha o presencial e aí alguma coisa você fazia na internet. Hoje, no momento que a gente vive, é tudo online. Nós dois estamos aqui online. E aí, só que isso vai ser importante também, porque aí os momentos... Vamos esquecer, volta a falar, se a gente ficar falando muito de pandemia, vamos pensar ano que vem, que vamos torcer para que tudo... eu estou torcendo porque o contato humano, aquele aniversário, o happy hour, o café com o amigo, você vai valorizar muito mais isso. Então, esse tempo que você vai ficar, 20 minutos, uma hora, a chácara, ele vai ser muito mais valorizado. Porque o que estava acontecendo antes de março, Eric? Todo mundo ia para o churrasco, só que todo mundo com o celular na mão, trocando sua mensagem, fazendo sua foto. Eu não sou nada contra disso também, faço isso o tempo todo com o Maria Clara, mas assim, terminava, eu cheguei a ter essa sensação. Você tipo, nossa, mas eu esqueci de falar tal coisa com aquele amigo, sabe por quê? Você ficou postando, ficou interagindo, depois você mandou o coraçãozinho, acabou a noite. Na casa dos meus pais, por exemplo, desde que começou essa onda, já é tipo na hora das refeições, ninguém usa o celular. Porque incomodava demais meu pai com a minha mãe, assim, os mais jovens chegavam na mesa do celular ali, então, assim, hoje, essa inversão, ninguém vai ficar desconectado, porque está todo mundo conectado ever, ponto, fim. Isso aí não vai mudar mesmo, mas assim, vai ter uma inversão, e eu vejo que eu espero que seja muito positivo, mas eu torço que seja mesmo, de que o momento presencial, seja nas relações humanas, ou mesmo seja no momento que você esteja na empresa, ele vai ser muito mais potencializado, valorizado. E isso vai sobrar tempo para a gente fazer o que a gente gosta. Hoje a gente não tem tempo. O tempo hoje é uma das coisas mais valiosas que a gente busca, né? Não vai sobrar muito tempo, mas eu acredito que sobra tempo de valorização do tempo, acho que é isso, né? Você vai valorizar melhor o tempo que você vai estar com quem você ama, com seu colega. A reunião não vai durar 4 horas, porque, a reunião é assim, viu? Então, assim, acho que isso tudo é muito positivo. Você fala assim, nossa, mas você tá meio muito utopia. Eu posso estar falando um monte de besteira mesmo aqui, mas é isso que eu acredito. Eu trabalho, ou mesmo as pessoas que estão... Para isso, para que a gente valorize, passando tudo isso, valorize esses momentos. E as empresas que não fizerem isso, continuarem na rede mais ali, elas também vão elas vão sofrer uma pressão tão grande e que elas vão ser obrigadas a reavaliar também muitos desses pontos, né? Você colocou uma coisa que eu acho fundamental, né? Que é a questão da humanização da comunicação, né? A humanização da comunicação é fundamental e assim, isso que você está colocando, eu sinto muito isso, até no sentido
às vezes quando eu vou, por exemplo, na casa dos meus pais, eu nem levo celular para me desconectar mesmo, porque eu nem quero ter a chance de ficar aquele momento, né? Exato. E outra que para mim, assim, eu que não tenho a habilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, às vezes a comunicação digital ela é muito dispersiva e eu me perco, eu pego um fio, vou para outro lado. A hora que era para eu ir para Vila Resende, eu fui para Santa Terezinha, errei, sabe? Eu mudei totalmente de lugar. Então, assim, eu acho que esse aspecto também, ele vem como um processo de transformação muito grande, né? E aí eu queria que você falasse em termos de... a gente sempre trabalha muito na comunicação, nos exemplos, né? E exemplos que sejam seus aqui, que sejam de clientes seus mesmo, que vocês têm atendido, que você acha que teve uma postura bacana, como atitude nesse momento aqui da pandemia. A humanização, Eric, é uma tendência mesmo, é um termo que está sendo muito usado, mas tem uma diferença entre a humanização na teoria e a humanização na prática mesmo. É bonito, todo palestrante CEO vai faz sua palestra e fala na empresa, tem todo o endomarketing, que é a palavra que organiza isso dentro das empresas, né? Mas quando chega o dia a dia, na prática, né, eu vou ter que perder esse profissional, porque aí às vezes a conversa muda. Eu vou usar um exemplo de uma amiga, que o marido trabalha numa grande multinacional, ela teve uma gestação, que é uma boa prática, um bom exemplo. Ela teve uma gestação de risco, então quando chegou o terceiro, quarto mês, ela teve que ficar totalmente em repouso. O que essa empresa fez? E que na minha cabeça foi... na minha cabeça não, foi um exemplo de humanização de comunicação. Ele era um profissional ele colocou o esposo em home office, isso faz 5 anos, né? Não tem nada a ver, para que ele tivesse ao lado dessa esposa, para que pudesse acompanhá-la nos exames, para que pudesse dar todo o apoio para outra filhinha que eles já tinham. Ele não pediu isso. A empresa chegou, sua esposa, tá? Então você vai trabalhar da sua casa, com o nosso notebook, com o telefone. E aí, o que aconteceu? A produtividade dele, foi na estratosfera. Porque ele se sentiu valorizado como profissional, valorizado como ser humano. Ele ficou ao lado daquela esposa no momento que ela mais precisava. Porque às vezes você pegar um copo de água na cozinha. Podia pagar alguém, podia, mas não é aquela pessoa que você quer, quem você ama, né? Então, isso 5 anos. É uma grande companhia que tem uma política de humanização muito eficiente. Então, acho que é legal para quem está acompanhando a gente fazer uma autoanálise, as empresas que estão acompanhando, o profissional liberal que está acompanhando. Eu estou executando mesmo a humanização? E aí, o que é isso? A comunicação dessa empresa, nesse caso, ela é uma consequência. Porque ela tem elementos, ela consegue comunicar isso, né? Ela não está subestimando a capacidade do interlocutor. Ela tá fazendo alguma coisa real, ela está dando exemplos práticos de que ela está humanizada mesmo. No mundo corporativo que a gente está vivendo, no mundo corporativo e nos aspectos pessoais também, quem não pensar o outro, e eu nem vou usar a palavra empatia porque ela tem um uso muito específico, eu estou tentando evitar que todo mundo fala empatia, então o que a gente tem é respeitar o próximo. O próximo pode ser 3.000 funcionários, que é o nosso próximo, podem ser 3 funcionários, volto a usar o exemplo, né? Então, assim, essa humanização pós-pandemia que a gente vai viver também, ela se reflete diretamente numa boa comunicação. Se a empresa não está fazendo, não está respeitando o seu funcionário, a moça da limpeza, tudo ela, em algum momento, ela pode viver uma crise, que é o tema do nosso assunto aqui, porque os olhares estão todos muito atentos, né? E ela está fora do rumo que a humanidade está caminhando, né? E aí a gente tem que pensar, Eric, que ninguém também vai acabar com a fome na África, bem que a gente gostaria, né? Mas assim, são pequenas ações. O fato desse meu amigo ele ter ficado 8 meses, para mim foi um exemplo muito objetivo. Não é nem que home office é eficiente, é a iniciativa a partir da empresa. Então, a empresa teve ali, não diminuiu a produtividade e tudo. Então, assim, todo mundo ficou muito satisfeito. Terminou a gestação, ele voltou a trabalhar no posto dele, viajando todo dia. Então, assim, isso 5 anos.
Se isso já deu certo, a gente com certeza tem que entender que é nesse caminho que o pequeno empresário, alguém que está com muita dificuldade, está assistindo a gente agora e está com muita dificuldade, ele tem que deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, então tá. Então vamos ver o que eu posso fazer? Vou procurar aquela empresa que um dia já me trouxe uma proposta, vou fazer uma contraproposta para trocar em serviços. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso melhorar essa minha comunicação para eu não ficar parado, para eu não perder o vínculo que eu tenho com esses 3 pilares que eu comentei com você, com a sociedade, com o público interno, com o público externo, né? Pra gente seguir andando, né? Para não parar, né? Que é isso que a gente começou conversando. Legal, Lu. Olha, tem um pessoal entrando aqui, a Lilian Geraldini mandou aqui, a Eric e Lu, dá um coraçãozinho para nós, um beijinho. Oi, Lilian, tudo bem? Que legal, que bacana. Eu vi que o Rafael Bittencourt passou por aqui também. Passou. O Caio Albuquerque passou por aqui. Camila Chames também. Marcelinho Basso, meu querido amigo Marcelinho Basso. Que sempre a gente conversa. Que bacana, que legal. Lu, já estamos com quase 51 minutos já de entrevista. Vai passando rápido mesmo, porque demais, a nossa conversa é sempre gostosa, sempre muito conversa de amigo aqui, né? Agora eu queria que você fizesse uma avaliação. Que você fizesse uma avaliação assim da nossa realidade. Aqui a Camila Chames falando que adora vocês. Um assunto super pertinente. Valeu, Camila. Muito obrigado pelo carinho aí, viu? Queria que você fizesse uma avaliação aqui da nossa cidade em termos de comunicação, das empresas, da realidade que você vive de mercado. A gente sabe que mudou muito, né? Tanto na questão dos formatos, dos modelos. Que fizesse uma análise do que a gente está passando aqui na cidade. Eric, assim, esse canal que nós dois estamos usando, de compartilhar informações, esse bate-papo, como eu falei no início, é muito bacana. O Parlamento já, vamos falar aí, assim, e os boletins que a Prefeitura abriu agora do Covid, ou do coronavírus que ele solta diariamente, para mim está sendo, na esfera, no ente público, vamos falar assim, ótimos exemplos de quem não ficou parado, de quem teve a iniciativa. O Parlamento já tinha começado antes, mas a Prefeitura começou agora. E de como a comunicação é importante e eficiente, essa nova realidade que a gente vive. Se você entrar agora, tanto no seu perfil, no perfil do Parlamento, quanto no perfil da Prefeitura no Instagram, vai ter muito comentário, muitas positivas, negativas, né? Mas assim, muita interação. Essa interação é um bate-papo que um dia foi ali na esquina. Então, a realidade que a gente vive hoje, mercado de comunicação, é essa realidade. Multiplataformas, na minha concepção, complementares. Um nunca vai invalidar o outro. Eu espero que não invalide. Os impressos continuarão, as rádios continuarão. Torço. Por quê? Porque eu acredito nisso. Eu quero eu quero, mas não vou salvar o mundo. Eu volto a falar. Mas assim, eu entendo que elas são complementares, estão se reinventando. No sábado cedo, a Regina Volpato com a Juliana Franco, elas começaram um programa de rádio, acho que na Difusora, para mulheres, mas transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook, atendendo pelo WhatsApp. Eu tava voltando das compras e falei assim, mas olha só, que bacana. Por quê? Por que é bacana? O rádio lá, Centenário, a minha sogra não tinha televisão, ela ouvia rádio. Então, o rádio, que é um dos primeiros meios de comunicação que a gente conhece e é eficiente, ele continua sendo usado por duas lindas, sabe? Assim, elas com música, mas elas fizeram a sincronização. Então, assim, até mandei um recadinho porque eu falei, vocês estão de parabéns. Vocês usaram não é analógico, mas vamos falar que ele começou analógico, ele usou um veículo de comunicação estático no ambiente online e tocaram música. Então tinha uma sessão de música que a Regina com a Ju tinham escolhido. Assim, eu achei genial, eu achei muito bacana no sentido de multiplataformas. Então, eu entendo que é essa a realidade que a gente vive. Eu tô vendo a Lília entrando aqui, fusão de canais.
A Lilian é uma profissional de rádio. Ela foi lá e começou o podcast dela. Ela continua amando o rádio, mas ela usou o streaming. Então, assim, qual que é a realidade que a gente vive? Tanto como empresa, quanto os outros colegas que estão dentro de assessorias privadas, elas estão dentro de um departamento. É isso, Eric, olhar ali para aquele gol, ver onde eu posso melhorar. Eu vou fazer multiplataformas? Não, porque o meu público ele se comunica bem só por WhatsApp, por exemplo. É fazer uma análise mesmo. Então, nem sempre é tão fácil, porque se você não tiver métrica, você não consegue decidir o que você vai fazer, mas tentativa e erro sempre dá certo. Tentei. Eu fiz, não deu certo, ninguém leu o meu WhatsApp. Não tem um azulzinho, então tá bom, o WhatsApp não dá certo, gente. Vamos partir para outro. E aí a gente volta. Será que o telefonema vai dar certo? Se você ligou e deu certo o telefonema. Então, assim, os profissionais de comunicação, sejam eles da pequena, da média, da grande empresa, ele vai ter que ter um olhar muito mais. E aí é uma autoanálise que a gente está sendo muito mais cobrado, porque há uma pressão maior, nada que a gente não possa lidar no dia a dia, mas se a gente parar, assim, no sentido de não buscar o novo, de não consultar, por exemplo, o Google que eu falei, alguém vai fazer isso. E aí você não vai atender com eficiência o seu cliente, alguém que você precisa ajudar nessa comunicação. Perfeito, Lu. Olha, uma pena que estamos terminando aqui, estamos já com 56 minutos. Mandar um beijo pra Dona Steve! Dona Steve, beijo! Que bonitinha. Minha mãe tá aí. Pessoal comentando aqui, falando a Camila falou da cross-media aqui, que pode ser chamada, né, de cross-media, né, que é uma ação super válida. A Sabrina Franzol tá perguntando se a falta de comunicação pode fazer uma empresa desaparecer. Não tenho dúvida disso, né, porque desaparecer não é só fechar, é desaparecer, não estar no radar das pessoas. Reputação, tal. Se ela deu uma sujeira na reputação, ela pode vender ouro, mas isso aí não tem jeito. Minha mãe mandando um outro beijo pra você, sua linda. Que bonitinha. Acho que é isso, né? Muito legal, Lu. Eu agradeço demais. Antes de entrar na live, a Valéria pediu para eu mandar um beijão para você também. E falar de todo o respeito que a gente tem por vocês aí, viu? Nossa, muito mais. Eu quero agradecer de novo a iniciativa de vocês. Tá bacana, eu uso esses dois exemplos, tá muito bacana mesmo. Agradecer a oportunidade, colocar a gente super à disposição para outros assuntos. Quem tiver dúvida pode mandar para a gente também. Essa coisa de o que vocês estão fazendo, que esse trabalho de comunicação que o parlamento está fazendo, e outras empresas, que ela sirva de referência para entender que comunicação é uma coisa, política é outra, um não invalida o outro. Eu estou sendo muito repetitiva nisso, mas isso é o que você está vivendo. Você pode falar melhor que eu sobre isso, né? Assim, a gente tem avanços conversando, a gente tem avanços se comunicando. Mesmo para a gente fechar, a empresa, a do Dogão, a da moça da costura, uma grande companhia, se ela não entender que o momento agora é de novos aprendizados de comunicação, de sair da inércia, se reinventar, ela pode até seguir, mas não tão bem quanto o concorrente dela, que vai ter avançado, que vai ter se comunicado melhor. A comunicação é tudo, né? Perfeito, Lu. Lu, um beijo enorme para você, com a Adolfo, com a Maria Clara, com a família Engenho da Notícia toda aí. Muito obrigado, viu? Lembrando que essa aqui é a nossa live de número 60 já, tá, gente? Então a gente vai pegar. E lembrando que na segunda-feira vai virar uma matéria no site da Câmara. Convido vocês a seguirem nosso perfil aqui no Parlamento Aberto, no Instagram. Esse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E também convido você a entrar no site da Câmara e se inscrever na nossa lista de transmissão do WhatsApp, que a gente sempre manda as informações por lá. Lu, um beijão enorme para você, viu? Obrigada. De todo o nosso tempo, daquele pastel que a gente comia quando terminava de entregar o Semanário da Vila, lembra? E a gente já acordou às 4 horas da manhã para entregar jornal, né? É verdade, né? Era o melhor pastel da vida, lembra? Meu, que era maravilhoso. Tchau, tudo de bom. Tchau. Um beijo. Valeu.